nós sabemos que todas as pessoas, isto pode ser mais ou menos consciente, mas todas as pessoas adotam um sistema de crenças a partir do qual organizam a sua vida. E é verdade que muitas pessoas têm a Bíblia como a base para esse sistema. Nós acabamos de ouvir aqui 2 testemunhos que revelam 2 pessoas, diferentes idades e perspectivas de vida, mas que colocam a Bíblia precisamente como a sua base de orientação. A questão justa, portanto, a colocar é: por que razão a Bíblia e não outro sistema de crenças é aquele mais coerente e que nós devemos adotar? E a verdade é que a Bíblia tem sido, ao longo dos anos, estudada, esquadrinhada, e isto não é nos últimos 10 anos ou 20 anos, é durante séculos. E é mesmo justo afirmar o seguinte, que o interesse em desacreditar a Bíblia tem sido muito grande ao longo do tempo, pelas mais diversas razões. Então, porquê é que a Bíblia se mantém presente? Nós vimos números há pouco. Porquê é que ela parece manter uma grande relevância e, sem dúvida, mantém uma grande vitalidade? Nós hoje vamos ver então algumas razões fortes para isso, mas antes de mais, é importante dizer que a Bíblia, e em particular o Novo Testamento, surge no cenário de toda a literatura antiga como o escrito, possivelmente, não é exagerado dizer, que é o escrito mais confiável do ponto de vista documental. Aliás, há pouco o Paulo referia-se precisamente a este aspecto. O que é que isto quer dizer, fiabilidade documental? Nós estamos a falar da credibilidade, da formação do seu texto e do quão seguro é que ele diga o que realmente foi escrito pelos seus autores, isto, claro, no tempo em que eles viveram. Ora, eu posso aqui enunciar um nome, o Dr. Bruce Metzger, faleceu já há alguns anos, mas foi um dos académicos do Novo Testamento mais influentes do século XX. Ele estudou como poucos toda a documentação e todos os manuscritos do Novo Testamento e ele afirmou que, ao analisar as mais de 20.000 linhas do texto do Novo Testamento, é seguro qualquer académico afirmar, isto foi o que ele disse, que o nível de exatidão e de rigor do texto em relação ao seu original, porque é isso que estamos a aferir sobre a credibilidade, é superior a qualquer documento ou obra da história antiga. E isto acontece porquê? Por causa do número de cópias disponíveis e a coerência entre essas cópias. Ora, o ponto aqui é que a Bíblia não pode ser descredibilizada em relação à sua dimensão documental. E, ao mesmo tempo, a Bíblia não pode ser descartada em relação às evidências de que existem manuscritos antigos em grande quantidade e que são confiáveis. Claro que agora a pergunta é por causa disto ou é com base nisto que eu aceito a Bíblia para a minha vida como um livro inspirado? Seguramente que não. Mas, sem esta base, a minha convicção é que se fôssemos pessoas intelectualmente honestas, nem poderíamos colocar a questão. Agora, eu quero mostrar, por isso o meu foco não é tanto hoje nesta análise documental, mas é mostrar-vos que há razões para nós aceitarmos o horizonte sobrenatural e o horizonte de inspiração que a Bíblia abre diante de nós. Nós encontramos na Bíblia uma dimensão profética, ou seja, o que é que isto quer dizer? Uma dimensão de revelação sobre factos que ainda não tinham acontecido quando eles foram escritos, que se não fosse verdadeira esta revelação, a Bíblia seria facilmente desmascarada. Venham comigo então à obra do profeta Daniel, um livro escrito quase 600 anos antes de Cristo, e que revela com exatidão quase matemática acontecimentos históricos que ainda estavam por cumprir-se no tempo em que foram escritos. Ora, Daniel conta, e eu hoje vou dar aqui apenas um exemplo, Daniel conta que lhe foi revelada a existência futura de um império que seria tremendo, que estava ainda longe de surgir quando ele escreveu estas palavras que lhe foram reveladas. Ora, na narrativa do profeta Daniel, nós vamos encontrar o seguinte: este império é simbolizado por um animal, no caso é um bode, mas depois, mais à frente, ele vai claramente dizer qual é esse império, e o relato de Daniel o que é que diz? Diz-nos que este poder, algumas coisas, viria do Ocidente, que ele viria cheio de ímpeto e cheio de força, que ele varreria nações à sua passagem, mas que depois algo de extraordinário iria acontecer e quando este grande reino e poder estivesse na sua maior força, seria quebrado. Ele ainda revela que este reino acabaria por se dividir em 4, mas que estes 4 já não teriam a mesma força
E, finalmente, este reino iria dissipar-se e dar lugar a um outro império. Ora, estas palavras, eu relembro, foram escritas por volta de 540 anos antes de Cristo, e elas vieram a revelar-se como uma descrição exata, e mesmo aqueles que não souberem exatamente do que eu estou a falar poderão quase reconhecer que esta é uma descrição praticamente exata do que foi o Império Helénico, portanto o Império da Grécia, e do papel específico de Alexandre o Grande. Reparem que coisas que aconteceriam 200 anos mais tarde estavam a ser agora aqui perfeitamente reveladas. Ora, a história registra precisamente o quê? E agora parece que vou repetir-me, mas não é um problema do texto desta mensagem. Não, é porque eu vou repetir-me, porque eu vou mostrar que nós vamos aplicar agora à história a descrição que eu acabei de fazer do que está escrito. Nós sabemos que o Império Grego caracterizou-se por uma erupção rápida, liderada pelo grande e jovem imperador Alexandre. Mas também sabemos que este império acabou por ser quebrado mais depressa do que se esperaria. Porquê? Porque Alexandre, como sabemos, morreu ainda muito jovem, possivelmente ainda na casa dos seus 20 anos. Ora, nós sabemos que depois disso, 4 dos seus generais acabaram por dividir o território e durante um tempo o território ficou dividido dessa forma. Nós estamos a falar de nomes que são conhecidos da história, como Ptolomeu, Seleuco, Lisímaco e Cassandro, e finalmente, não vamos aos detalhes, este momento histórico é dele que vem a emergir, como sabemos, o Império Romano. Notem, séculos antes do acontecimento real, a Bíblia emerge como um livro de confiabilidade profética. Há um elemento sobrenatural na Bíblia que lhe dá sentido e que nos dá a nós um enquadramento para podermos explorá-la em toda a sua plenitude. Os exemplos desta dimensão profética são muitos, e eu desafio-os, aliás, a conhecerem, a buscarem estes elementos. É lógico que aqui, no quadro do Paradigmas, o tempo não nos permite mais, mas talvez em alguns dos nossos próximos, seguramente que em alguns dos nossos próximos momentos aqui no Paradigmas, ainda vamos chegar um pouco mais longe nesta dimensão profética. Agora, apesar de tudo isto, a verdade é que a Bíblia é muitas vezes e em muitos enquadramentos e contextos rotulada como um livro antiquado, mas pior que isso. E hoje é aqui que eu vou centrar os próximos minutos desta minha reflexão. A Bíblia é muitas vezes é-lhe atribuída uma dimensão de ser um livro violento, ou que quase que impela a violência, mas também um livro que tem dificuldade em lidar com o respeito pelos valores humanos fundamentais e até, diríamos às vezes, como a acusação de que ela pode ser uma espécie de má referência para o ser humano. Ora, diante destes factos, acusações e posturas, será que se trata de um livro ultrapassado e até perigoso nos valores que defende? Antes de explorar este assunto, eu gostava de fazer primeiro uma declaração. Eu, pessoalmente, tenho analisado estas afirmações e tenho, com honestidade, tentado perceber quais são os fundamentos. Mas digo-vos que tenho chegado à conclusão que é o contrário. É exatamente o contrário. E eu, esta noite, ainda gostaria de abordar este tema convosco. Vou começar então esta reflexão sobre valores a partir de um exemplo concreto. Eu soube há pouco tempo de uma jovem mulher, ela andava à procura de respostas, era uma pessoa que estava realmente numa ânsia, num anseio de encontrar respostas, sobretudo espirituais para a sua vida, e o que ela decidiu fazer foi começar a fazer pesquisas em várias religiões. A conhecer as cosmovisões, os livros também de base, e há pouco aqui falámos sobre isso, e ela começou a ler diferentes livros para ver se encontrava alguma coisa que realmente lhe desse como que um caminho, um roteiro para a sua vida. Ora, esta jovem era uma pessoa sensível, particularmente sensível às questões do valor e dos direitos da mulher, e a certa altura, quando ela começa a investigar a Bíblia, ela começa literalmente a fazer uma leitura logo a partir do princípio da Bíblia e ela de repente depara-se com as palavras que dizem que por causa do pecado a mulher teria de dar à luz com dor e que o homem iria dominar sobre ela. Ora, quando ela leu isto, ficou quase em estado de choque e, claro, a reação dela foi abandonar completamente a ideia de dar crédito à Bíblia. Porquê? Lá está. Porque assimilou a partir daquela leitura que a Bíblia é um livro que falha nos valores essenciais.
Ora, este exemplo concreto e real serve para aprofundarmos este questionamento. É isto mesmo que a Bíblia é? Eu já vos disse, eu afirmo perentoriamente que não e quero mostrar-vos porquê. Claro que qualquer um de vocês tem direito a discordar, mas eu desafio-os então a fazer essa pesquisa. O que eu acredito, honestamente, é que nós temos que fazer uma leitura que seja coerente. Vamos a um exemplo prático e eu não vou fugir a questões difíceis, por isso eu trouxe para esta reflexão um exemplo daqueles bem difíceis na Bíblia. Muitas pessoas sentem-se incomodadas por acharem que a Bíblia defende a poligamia. Mas será que é isto mesmo que a Bíblia defende? Na narrativa que está na Bíblia, ou seja, nas histórias que a Bíblia conta, é um facto concreto que aparecem homens que têm várias mulheres. Especialmente durante um certo período de tempo, os patriarcas, por exemplo, que são assim chamados, os primeiros grandes homens cuja história está contada na Bíblia, os patriarcas tinham relacionamentos com várias mulheres. Agora, nós passamos completamente ao lado do sentido e do pensamento bíblico se pensarmos que é porque um facto aconteceu e está contado que o texto está a apoiar esse facto. Reparem, no livro do Gênesis é-nos contada a história de várias gerações de uma família. Com certeza muitos de vós já ouviram falar desta família. É uma família que começa com Abraão e depois o seu filho Isaac, depois Jacó e Esaú e finalmente os filhos de Jacó, com um destaque muito especial para José. Ora, nesta família estão contados na Bíblia vários casos e histórias em que os patriarcas, portanto os homens, os líderes daqueles clãs familiares, tinham de facto várias mulheres. Então, numa leitura superficial, alguém poderia dizer que o Gênesis defende a poligamia porque estes grandes homens de fé foram casados com várias ou mais do que uma mulher. Só que quando nós entramos nas histórias com atenção, o que é que nós vamos encontrar? Vemos que o que está contado é o seguinte: cada vez que algum destes homens teve vários relacionamentos ou mesmo vários casamentos, os problemas na família começaram a multiplicar-se. E a narrativa, aliás, é muito clara em contar detalhes que mostram, por exemplo, primeiro no caso de Abraão e depois na história de Jacó, que o cerne mesmo de problemas graves que afetaram estas famílias durante muitos anos foi precisamente a prática da poligamia. Quer dizer que se eles não tivessem entrado nessa lógica familiar, muitos dos problemas ter-se-iam evitado. Então, o que é que podemos dizer? Que uma leitura atenta e diligente do texto, o que é que nos mostra? Que quem escreveu estas histórias, e no caso foi Moisés, e Deus que lhe revelou, porque ele nem sequer lá esteve, portanto Deus revelou-lhe por inspiração, estes factos foram escritos porquê? Para mostrar intencionalmente algo muito simples. A prática da poligamia não funciona. E que o plano de Deus não é este. Aliás, isto nem sequer poderia deixar ninguém surpreendido, porque o plano de Deus a respeito da família e do casamento, porque este é o tema, é muito claro na Bíblia. Vamos ver aqui dois exemplos. Nós lemos no livro de Gênesis, logo no princípio, que Deus estabeleceu o seu plano. Qual era o seu plano? Vamos ler esse texto. Deus formou uma mulher, diz o texto sagrado, e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Está muito claro. Este é o projeto de Deus para a família. Um homem e uma mulher numa convivência de intimidade e de compromisso. Não a prática de Abraão, ou de Salomão, ou de Davi, ou de qualquer outro homem da Bíblia. E depois temos ainda Jesus. Como sempre, para quem conhece a atitude de Jesus, Jesus eleva o padrão de tal maneira que nos ajuda a entender a profundidade dos valores que Deus estabeleceu. Ora, vejam estas palavras de Jesus. Está registado que o Senhor disse, o Senhor Jesus: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério. Então, nós podemos afirmar com segurança que os mais nobres valores estabelecidos desde o princípio por Deus são a essência da pedagogia bíblica e dos valores que ela propõe. Mesmo se, notem bem, se a Bíblia nos conta factos de pessoas que não souberam ou não quiseram viver estes princípios.
Ora, eu falei há pouco daquela jovem que descartou a Bíblia por honestamente achar que a condição da mulher era desprezada. Lembram-se? Muito bem. Vamos então a um caso difícil. Eu partilho convosco, se eu tivesse tido a oportunidade, porque eu não estive pessoalmente com esta jovem, a história foi-me contada, mas eu partilho convosco o que é que eu teria explicado a esta jovem se eu pudesse ter conversado com ela. Vamos começar por aqui. Uma das chaves de leitura e de interpretação da Bíblia que eu pessoalmente tenho descoberto como incrivelmente poderosa ao longo do tempo e do meu estudo pessoal da Bíblia é o seguinte que eu vos proponho hoje. Existem 3 momentos centrais no texto bíblico para compreender o ideal de Deus e os valores essenciais do seu reino. Nestes 3 momentos, nós vamos encontrar uma base para qual é o ideal de Deus e a maneira como Deus vê a vida organizada tal qual Ele a planeou. Então eu vou dizer-vos quais são os 3. São os 2 primeiros capítulos da Bíblia, no livro de Gênesis, porque eles descrevem a vida e o contexto global nesta terra antes do pecado ter qualquer influência. Em segundo lugar, são os capítulos dos Evangelhos em que, de forma direta, Jesus fala ou faz alguma coisa. Porquê? Porque eles descrevem a ação do único ser nesta terra que não foi influenciado pelo pecado em nenhum momento da sua vida, nem nenhum comportamento, atitude ou pensamento. E são os 2 últimos capítulos da Bíblia, no livro do Apocalipse, porque eles descrevem algumas das condições e do ambiente que vai existir, onde, numa terra restaurada, e já estão a imaginar onde é que eu vou chegar, onde o pecado já não tem qualquer influência, nem vai voltar a ter. Estas 3 pequenas, porque no cômputo geral são 3 pequenas secções do texto da Bíblia, eu não estou aqui a afirmar que são mais importantes que o resto da Bíblia. Não. Mas eu afirmo, de forma clara, que os valores que encontramos nestes capítulos estão no seu estado mais puro. Porquê? Porque não estão afetados por fatores humanos. Assim, quando a nossa intenção ou quando queremos compreender a essência do valor, neste caso, o valor da mulher e do homem, vamos colocar isto como a humanidade, mas incluindo a mulher e o homem, lembrem-se, portanto, que eu estou a responder ao problema levantado por aquela jovem, isto seria a explicação que eu lhe daria. Então, nestes textos, nós vamos encontrar valores puros e sem uma mistura de práticas humanas. E eu vou passar a descrever, a mostrar-vos nestas 3 secções da Bíblia quais são então os valores os valores estabelecidos ou enunciados sobre o valor do ser humano, da mulher e do homem. Então vamos aos primeiros 2 capítulos. No princípio, antes do pecado, vejam comigo, Deus ordenou a vida desta forma. Eu passo a ler. Macho e fêmea os criou e depois diz... Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Então, o que é que nós vemos aqui? Que Deus estabeleceu um sistema perfeito constituído por um homem e uma mulher. E a estes 2, Deus deu um conjunto de ordens que foram multiplicar, povoar, sujeitar e dominar. Agora, vejam e leiam comigo. Estas 4 ações foram dadas como imperativos coletivos. É assim que estão escritos. Ou seja, só os 2 em conjunto e em complementaridade, a eles é que era possível cumprir estas ordens. Como é que nós sabemos isto? É tão simples, olha, nenhum deles podia multiplicar-se sozinho. Logo, não podiam povoar a terra sozinhos. Logo, não se podiam sujeitar sozinhos nem o resto da criação, nem um ao outro, porque senão voltavam costas e os 2 primeiros já não podiam acontecer. E só os 2 é que foi dada a ordem e a autoridade para dominarem não um sobre o outro, mas sobre o resto da criação. Ora, fica claro qual é o princípio estabelecido antes do pecado. Agora vamos a Jesus. Jesus, como é que ele encarnou estes valores na sua vida perfeita? Os casos são vários, eu até andei a eliminar alguns para conseguir não me alongar muito nesta mensagem, nesta reflexão, mas vamos usar apenas então um caso. Eu conto-vos o caso. Certo dia, conta a Bíblia, que na casa de um homem chamado Simão,
Jesus estava lá porque foi convidado, e um convidado de honra, e a certa altura há uma mulher que vem, que se joga aos seus pés e derrama um frasco de perfume sobre os pés de Jesus, começou a chorar e a secar os pés de Jesus com os seus cabelos. Ora, quando isto começou a acontecer, Simão, o dono da casa, começou a murmurar entre os dentes e começou com desprezo contra aquela mulher, porque ela tinha a reputação, e talvez até o proveito, de ser uma mulher pecadora. Ora, o que é que Jesus fez? É claro, é o que está escrito. Jesus confrontou este homem, Simão, publicamente, à frente de todos, e disse-lhe que ela lhe tinha lavado os pés com um perfume caro e com as suas próprias lágrimas, enquanto ele nem água lhe tinha oferecido para lavar os pés. Então vejam, com isto, o que é que Jesus fez? Jesus comparou um fariseu, que era um líder religioso, a uma mulher de má reputação, comparou-os à frente de todos e honrou aquela mulher na própria casa dele. E agora, em terceiro lugar, vamos a Apocalipse, porque já ficou claro qual é o valor intrínseco que Deus atribui a qualquer pessoa, mesmo que seja uma mulher e que até tenha má reputação. Até porque no final dessa história, Jesus indicou-lhe: vai, a tua fé te salvou. E agora, vamos sim ao Apocalipse e na descrição de como vai ser a vida na nova terra, uma terra renovada e, sobretudo, uma terra onde a presença de Deus está assegurada, lá é-nos dada uma garantia, uma espécie de grande promessa. E lemos o seguinte: ali nunca mais haverá maldição contra alguém e nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. Lemos em Apocalipse 22. Agora, vejam comigo, lembram-se qual foi o texto da Bíblia que chocou a jovem da história que nós estamos aqui a falar? Sim, eu vou relembrar-vos. Ela leu lá em Gênesis, no capítulo 3, o momento em que Deus anunciou ao homem e também à mulher a maldição que ia cair sobre eles por causa de quê? Do pecado. Ora, desde esse dia, homens e mulheres sofrem na pele as consequências dessa maldição. E isso está visível na sociedade e na vida de homens e de mulheres de várias formas. Por isso é que eu atrevo-me a dizer que enquanto aqui estamos nesta terra, os filhos de Deus devem estar comprometidos em fazer tudo o que estiver ao seu alcance para aliviar o fardo dessa maldição. Mas a maldição, esta é uma garantia que nós temos, esta maldição só será erradicada totalmente, segundo o Apocalipse, quando Deus instaurar o seu reino. Ora, esta seria a minha resposta para esta jovem, para quê? Para que ela compreendesse, como eu creio que todos nós precisamos de compreender, que não há livro que melhor defenda a condição do ser humano, homens e mulheres, e que lhes atribua o valor que é assegurado através de quê? Através do perfeito plano de Deus, tal como a Bíblia o apresenta. E eu ainda quero acrescentar o seguinte esta noite, ao terminar. Se em alternativa a tudo isto que eu acabo de explicar, o ateísmo, por exemplo, que já temos falado sobre essa forma de analisar a vida. Se o ateísmo for a resposta e, portanto, um livro como a Bíblia for para deitar fora, então o que é que fica como sistema de crenças? Pois eu digo-vos que uma das razões mais fortes para considerar a Bíblia com atenção é precisamente o sistema de crenças que ela apresenta. Agora, notem o seguinte, vamos fazer uma comparação simples. Se uma visão naturalista e até evolucionista for o nosso sistema de crenças, qual é o resultado que vamos ter? Então vamos fazer esta comparação. Tendo como sistema de crenças a evolução. O resultado vai ser o seguinte. Primeiro, o homem e a mulher não têm valor intrínseco. Ou seja, no longo prazo, homem e mulher são apenas uma etapa num processo evolutivo, o que quer dizer que nós nem somos o produto final. Se esperarmos mais 200 milhões de anos, o produto poderá ser diferente. Mas, ao contrário, o que é que a Bíblia diz? Sobre o valor do ser humano. Ela diz o seguinte: quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. O que é o homem para que te lembres dele, dizia o salmista. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e honra o coroaste. Este é o valor do ser humano na Bíblia. Agora, voltemos ao sistema de crenças que é naturalista. Nesse sistema,
a vida não tem um propósito estabelecido. Isto não é sequer um juízo que eu estou a fazer de valores. Não, a vida não tem um propósito estabelecido por uma razão simples, porque ela é fruto do acaso. Logo, existirmos ou não existirmos, eu existir, tu existires, é exatamente a mesma coisa. Mas a Bíblia diz, notem, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei, diz o Senhor através do profeta Jeremias. E ainda uma terceira opção. No sistema de crenças da evolução, como espécie, nós estamos num processo de competição e de sobrevivência, certo? Logo, naturalmente, são selecionados os mais fortes, os mais audazes, os mais aptos. Não é, portanto, de admirar, nem nós deveríamos ficar admirados ao longo da história e na nossa vida vermos que os mais fracos ficam para trás. E realmente, se o meu sistema de valores é que a sobrevivência é dos mais fortes, então os mais fracos ficam para trás. Mas sabem o que é que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo diz, e exortava os crentes, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ao deixar-vos esta noite com esta reflexão, eu deixo-vos finalmente com as célebres palavras de Jesus, que quando estava no deserto da tentação, Jesus disse o seguinte, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sei perfeitamente, amigos, que muitos de nós temos tantos desafios e até dificuldades na vida. Às vezes estamos tão assoberbados de trabalho, de projetos, de obstáculos, de dilemas, que parece que não resta espaço para mais nada. Mas eu hoje deixo seriamente este apelo. Não vamos permitir que a nossa vida seja só andar atrás de pão. Se integrarmos a palavra de Deus na nossa experiência, e nós temos a Bíblia como o melhor auxílio para o fazermos, a nossa vida vai ganhar sentido, e um sentido totalmente diferente. Porque os valores que a Bíblia nos propõe, os exemplos de vida que ela nos dá, o esclarecimento sobre as grandes questões do passado, do presente e do futuro, podem mudar completamente o rumo da nossa vida para melhor, para muito melhor. E se alguém me está a ouvir neste momento, que nunca fez um estudo aprofundado da Bíblia, que ainda não se familiarizou com estes valores, por favor, faça-o. Se for necessário ou se for útil, peça-nos para o fazer. Envie para nós temos dado os nossos contactos, envie para nós e nós estamos disponíveis para enviar Bíblias, para enviar apoios para o estudo, até para enviar alguém que possa apoiá-lo. Mas, por favor, não fique fora de conhecer este extraordinário livro e este sistema de valores que é tão necessário para nós. Agora, se já conhece a Bíblia, se calhar até a estuda há muito tempo, mas tem-lhe faltado coragem para tomar decisões sobre o que ela ensina, eu, esta noite, arrisco-me, se posso dizer assim, a fazer esta exortação. Tenha coragem, tenha ousadia. Vá em frente, porque é mais importante obedecer a Deus do que aos homens.